coração cansado de esperar. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças dos céus serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, Porque em vós me refugio. porque em vós me refugio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não terá mais brilho, as estrelas do céu começarão a cair. Então vereis o Filho do Homem vindo das nuvens com poder e glória. Depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não terá mais brilho e as estrelas do céu cairão. Que o Senhor guarde a humanidade no momento desse tempo. A palavra de hoje nos fala do discurso escatológico de Jesus sobre o fim dos tempos. Quando todas as coisas serão entregues nas mãos de Deus. Quando tudo volta para o lugar de onde veio, que é o princípio de todas as coisas, que é Deus. Tudo começa e termina em Deus. Todas as coisas têm o seu fim em Deus. Nós estamos concluindo um tempo litúrgico. Próximo final de semana nós proclamamos Jesus como Rei, Senhor. E vamos entrar no tempo do Advento, começar de novo um ciclo onde celebramos o mistério da nossa salvação. E a palavra de hoje nos fala do momento em que o próprio Senhor anuncia que todas as coisas Deus tem poder e autoridade sobre tudo. E o fim de todas as coisas sempre, em tudo, é Deus. Jesus começa a fazer um discurso do fim dos tempos, como foi falado na primeira leitura, a partir de Daniel. No grande tempo da angústia, no grande tempo da tribulação, surgirá Miguel,
defensor dos filhos de Deus. A presença dos anjos na Sagrada Escritura sempre simboliza um auxílio sobrenatural de Deus. Nas situações aonde chega o limite humano, entra a graça de Deus. Nas situações que chega o limite da condição humana, intervém a graça sobrenatural de Deus. Por isso a figura dos anjos, sempre diante das grandes tribulações, diante das grandes dificuldades, como aquele que auxilia, que conduz, como um sinal claro da presença de um Deus que é justo, que é presente, que caminha, que está junto, que está atento, junto daqueles que Ele criou. E Jesus vai falar de um tempo da grande tribulação, um tempo em que parecerá que o mal tem poder. Quando fala que o sol se escurecerá, é mais do que esse sol que nós estamos vendo, que hoje quase que não tem, né? Hoje o tempo está nublado. E a lua perderá o seu brilho e as estrelas cairão dos céus. As forças dos céus serão abaladas. Tempo de sofrimento, tempo de dificuldade, tempo da grande tribulação, tempo de desafio, um tempo de escuridão, um tempo onde não se verá luz, onde não conseguirá perceber um caminho para seguir. Um tempo de grande dificuldade. O Senhor sempre anuncia esse tempo como um tempo que prepara a vinda do Senhor, como um tempo que prepara o momento em que todas as coisas serão entregues nas mãos de Deus. Um tempo que nós chamamos de tempo onde a iniquidade, o mal, parecerá ter poder, ter autoridade sobre todas as coisas, mas é nesse tempo em que parece que o mal triunfa, onde parece que a luz não existe mais, o caminho não existe mais. É neste momento que manifesta o poder e a glória de Deus, onde todas as coisas são devolvidas. Jesus anuncia um tempo difícil, tempo de grande sofrimento, tempo de tribulação, e Ele vai falar que nesse tempo, felizes as mulheres que não tiveram filhos. Que Deus nos guarde nesse tempo da grande tribulação, da grande dificuldade, dos grandes desafios, onde todas as coisas serão colocadas diante do Senhor. Ele anuncia um tempo sim de desafio, um tempo de sofrimento, um tempo da grande tribulação, mas Ele anuncia também um tempo do auxílio, um tempo da glória, um tempo da justiça, um tempo da presença de Deus, da intervenção de Deus. Nesse tempo da grande tribulação, quando se perder a luz, o caminho, onde não conseguir mais ver um caminho, aonde todas as forças do céu, todas as forças constituídas serão abaladas. Nesse tempo, tudo será entregue nas mãos de Deus, e todos os olhos verão o Senhor vindo do Oriente ao Ocidente com poder e glória. O poder e a glória de Deus se manifesta nas dificuldades, sim. O poder e a glória de Deus se manifesta, sim, diante dos momentos em que parece que eu não consigo mais ver o caminho, diante das situações que parece que tudo acabou, que tudo parou, que não tem mais jeito, que tudo chegou ao fim. Os momentos em que parece que o mal está triunfando, é nesse momento que manifesta o poder e a glória de Deus, porque em tudo a última palavra é de Deus. Jesus está fazendo o discurso do fim dos tempos, falando sobre o tempo em que todas as coisas serão entregues na glória de Deus. Todos verão o Senhor vindo em sua glória, com poder. Aquilo que fala na primeira leitura que nós lemos hoje, do profeta Daniel, que vai dizer: naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, defensor dos filhos de seu povo. Será um tempo de angústia como nunca houve na face da terra, mas o tempo em que o povo será salvo. Todas as duas palavras falam de um tempo escatológico, de um tempo de grande tribulação, de um tempo de grande dificuldade, de um tempo de grande sofrimento, mas fala também de um tempo do auxílio de Deus.
da manifestação de Deus, da intervenção de Deus que se realiza nas dificuldades. E isso não é só para o fim dos tempos, não. Isso é para a nossa realidade humana, para que a gente possa confiar mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das situações que parece que eu não consigo mais ver um caminho, que parece que está tudo terminado, que parece que não tem mais luz, não existe mais brilho diante daquilo que eu estou vivendo. Naquela situação, se eu perseverar, se eu confiar, eu vou fazer a experiência do Senhor com toda autoridade, poder e glória, dar a última palavra sobre todas as coisas. Por isso a primeira leitura e o Evangelho nos fala do ministério angélico. Surgiu então Miguel, defensor do povo de Deus, e no Evangelho Jesus vai dizer: enviarei os meus anjos. Os meus anjos. O sinal do anjo na Sagrada Escritura sempre é sinal dos céus intervindo aonde começa o limite humano. Aonde inicia o meu limite, se eu confio, entra a graça de Deus. Quando eu estou na presença de Deus, quando eu chego no meu limite, naquilo que eu não dou mais conta, naquilo que eu não consigo, naquilo que não se resolve, naquilo que parece que acabou, naquilo que parece que terminou, naquilo que parece que não tem mais jeito, se eu confio e persevero no Senhor, entra ali a glória de Deus, entra ali a manifestação de Deus. A presença dos anjos nessas realidades são sempre sinais. Confia, porque a manifestação de Deus vai acontecer, a glória de Deus vai se manifestar. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e o fim de todas as coisas sempre é Deus. Por isso nós chamamos de Alfa e Ômega, que são duas letras do alfabeto grego, que significa princípio e fim de todas as coisas é Deus. Todas as coisas, até o sofrimento que a gente enfrenta, os diagnósticos que suportamos, as decepções que enfrentamos, os desafios, as angústias que carregamos, as perdas que suportamos, tudo tem como fim Deus. E Jesus passou por uma experiência de grande sofrimento, de grande tribulação, de grande angústia. As angústias que às vezes enfrentamos na nossa vida, que não são dores exteriores, físicas, o corpo. A dor física no corpo, você vai e toma um remédio bem forte, deita, e ela passa. As angústias da alma, só Deus. Não tem remédio que alcance, não tem remédio que tira. Sofrimentos como o sofrimento físico, o sofrimento da alma, o tempo da grande angústia, o tempo da grande tribulação, terá o auxílio de Deus se eu perseverar. E Jesus vai nos ensinar como enfrentar tempos de grandes tribulações, como enfrentar as angústias da vida, como enfrentar os grandes sofrimentos que a vida colocar diante de nós. Tem uma passagem que nos fala que quando Jesus, antes de enfrentar o sofrimento físico, porque existe dois tipos de sofrimento: o físico, no corpo, que dói, se você apertar isso, vai doer fisicamente, as dores físicas. E existem as dores que não são de origem física, mas são emocionais, que estão dentro, que a gente não toca, não tem como tocar, que não tem como mensurar, que está na alma. As angústias que enfrentamos. E nunca vivemos um tempo de tanta angústia como esse tempo da pandemia que a gente está enfrentando. E as angústias que têm crescido e gerado tantas patologias e realidades novas, doenças novas. Jesus enfrenta a angústia e nos ensina a enfrentar no jardim do Getsêmani. Getsêmani significa lugar aonde o fruto da oliveira é esmagado. O lagar, o lugar aonde o fruto da oliveira é esmagado. Getsêmani se encontra no jardim das oliveiras.
onde se tem a plantação das oliveiras, onde se recolhe o fruto das oliveiras e dali vai fazer o azeite. Existe um jardim chamado Jardim do Getsêmani, que é mais do que um lugar. São as experiências da vida, onde a vida exige mais do que aquilo que a gente dá conta de oferecer. Aonde a vida vai exigindo mais do que aquilo que a gente dá conta de oferecer. E ali Jesus vai, porque todos os atos de Jesus são pensados, os lugares, os nomes dos lugares, os lugares onde acontece cada coisa com o Senhor, tem um sentido espiritual, teológico por trás. Ele vai para esse lugar, porque era o momento que ele iria enfrentar um grande sofrimento físico, que é a morte, o sofrimento físico do corpo. Mas antes de enfrentar o sofrimento do corpo, ele vai enfrentar o sofrimento da alma, que nós chamamos de angústia. Ele vai para o jardim do Getsêmani, e ali o que ele faz? A palavra nos fala que ele se colocou em oração. E no momento que ele se colocava em oração, ele vivenciou uma angústia profunda, uma angústia de morte, uma dor na alma, uma angústia profunda a tal ponto que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Isso pode acontecer com uma pessoa que entra em angústia profunda. São Lucas, médico, quando ele descreve esse momento de Jesus, ele vai dizer que Jesus levou alguns discípulos, e Jesus começa a ajoelhar e começa a rezar e pedir ao Pai: se for possível, afasta de mim essa angústia, esse sofrimento, esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E ele começa a rezar, e ele começa a experimentar na alma aquilo que ele vai experimentar no corpo. Aqueles que são provados pelas experiências do sofrimento da alma e que conseguem suportar em Deus, o sofrimento do corpo não tem força alguma, porque já foram preparados em Deus, já foram fortalecidos em Deus. E Jesus começa a rezar, entregar, colocar aquele sofrimento nas mãos do Pai. Ele não queria passar por aquele sofrimento, mas era necessário, fazia parte do caminho. Senhor, é agora que eu serei glorificado, eu vou pedir, retira de mim esse sofrimento, mas é para esse momento que eu vim. Que seja feita a tua vontade. E ele então vai até os discípulos, e os discípulos estavam todos dormindo. Acordem, vigiem comigo pelo menos 1 hora. E volta a rezar, se coloca de joelhos diante do Pai. Pai, se afasta de mim esse sofrimento, se for possível, me socorre, me ajuda. Ele coloca o sofrimento dele de joelho diante do Pai, e começa a entregar ao Pai aquele sofrimento, aquela situação, aonde entrava o limite humano, era Deus, mas assumiu a condição humana. E ali ele está mostrando aonde a humanidade se levanta, aonde a humanidade consegue a força que vem de Deus para enfrentar o sofrimento, seja do corpo ou seja da alma. Aquele que se ajoelha, ele se levanta diante de Deus, diante de qualquer sofrimento. Aquele que se dobra diante de Deus, diante dos sofrimentos da vida, o sofrimento não o dobra em momento algum. Levanta-te de joelho diante do Senhor. E Jesus, quando ele se coloca diante do Pai e vai rezando, ele volta de novo. Os discípulos estão dormindo, ele sacode os discípulos: vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para resistir os tempos maus. Olha o ensinamento do Senhor: vigiai e orai para resistir os tempos maus. É o próprio Senhor que dá o caminho, é o próprio Senhor que nos ensina na sua palavra, no jardim do Getsêmani, como vencer o tempo da grande tribulação, como vencer o momento em que a lua não brilha mais diante de nós, como vencer o tempo em que o céu se escurece e o sol não tem mais luz diante de nós. Jesus leva os discípulos para o jardim do Getsêmani. Vigiem comigo pelo menos 1 hora. Se você não vigiar, você não vai resistir. Se você não vigiar, você não vai ter força no tempo da grande tribulação, nos tempos das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida humana.
vigiai e orai. Pedro, Tiago, João dormiram diante das dificuldades, diante do sofrimento. Jesus vai ensinar que o caminho são 2 movimentos para que eu possa permanecer de pé diante das grandes tribulações da vida. E aqui não é só no tempo escatológico, no tempo que o Senhor há de vir julgar. Ele vai vir julgar sim, mas no tempo escatológico de Deus, a nossa vida, nos tempos de sofrimento que nós vivemos a nossa vida, nos tempos das grandes tribulações, quando visita o nosso casamento, a nossa saúde, a vida dos nossos filhos, os nossos relacionamentos. Esses são os 2 passos para resistir, para enfrentar, para perseverar diante do Senhor: vigiar e orar. Não basta só vigiar. Se eu só vigiar e não rezar, eu vou cair. Não basta só rezar. Se eu não vigiar, eu vou cair. Vigiar e orar. 2 movimentos, um de aproximação, outro de distanciamento. Orar significa aproximar-se de Deus, estar junto de Deus, intimidade com Deus. O padre já falou isso aqui várias vezes. A oração nada mais é do que intimidade, proximidade, tempo gasto, aproximação com Deus, aquilo que nos guarda, a intimidade diante de Deus, que nos guarda, que nos dá força, nos capacita diante das dificuldades da vida. Se Jesus, que é Filho de Deus, precisou de rezar, quanto mais nós. Às vezes nos dedicamos para tantas coisas na nossa vida, projetos, sonhos, esquecemos de dedicar àquele que é capaz de edificar qualquer sonho sem esforço algum. A vida de oração nos traz a graça de Deus. A vida de oração nos traz a aproximação com Deus. O orar significa aproximar-se de Deus, um movimento da minha alma que vai ao encontro daquele que me criou. E o vigiar significa um outro movimento de afastar-se das coisas que põem em risco a minha salvação. Não brincar diante da presença de Deus, não brincar com situações que põem em risco a minha salvação. 2 movimentos que me colocam de pé diante de Deus: o orar, que é aproximar-se de Deus, e o vigiar, que significa afastar-se de tudo aquilo que me põe em risco, afastar-se diante de tudo aquilo que pode ser uma situação de perigo para a minha salvação. Vigiai e orai. Vigiai, está atento, fugir, sair de todas as situações de risco, não se colocar em situações de risco. Vigiai e orai para resistir aos dias maus, para resistir às tribulações. O caminho que o Senhor vai ensinar aos discípulos, como todas as coisas voltam para Deus, como todas as coisas têm de ter Deus como fim. Quando eu vou vigiar e orar. Pedro, que dormiu, na palavra de hoje, se a gente pega o livro de São Pedro, capítulo 4, São Pedro vai dizer: chega-se o tempo final de todas as coisas, vigiai e orai, para resistir o tempo da grande tribulação. Aprendeu na marra, no sofrimento, até de levantar, até de rezar, até de perseverar, até de fugir das situações erradas e aproximar pela intimidade, pela oração na presença de Deus. E essa palavra que o Senhor nos ensina não é um discurso somente para o fim dos tempos, não. É um discurso para quando o sol não brilha mais diante de nós, para quando as estrelas estabelecidas no firmamento não tem mais o seu lugar, quando a lua não tem mais o brilho. Este é o caminho: o perseverar, o orar, o vigiar, faz a gente experimentar o sobrenatural de Deus. E quando Jesus estava ali ajoelhado rezando, São Lucas, que vai descrever todo o sofrimento de Jesus, vai dizer: naquele momento que Jesus ajoelhou, naquele momento que Jesus rezou, naquele momento que Jesus se colocou diante de Deus, os anjos vieram para confortá-lo. O que significa isso? O sobrenatural de Deus que intervém nos momentos de sofrimento. E não foi só para aquela hora, não. Não foi só para aquele momento que ele estava em angústia, não.
Durante todo o sofrimento do caminho do Calvário, do caminho da cruz, existia ali o consolo de Deus, o conforto de Deus, existia ali o auxílio. E quando ele chegou no fim, quando chegou no limite, quando ele não dava mais conta, porque Jesus também chegou num limite humano, caiu várias vezes, não tinha força para carregar a cruz. Há momento na vida da gente que a gente não dá conta de levantar diante de determinadas situações, mas se eu vigio, se eu confio, se eu oro, Deus envia um meio de me colocar de pé. Entra aí Simão, um homem que passava no meio do caminho, foi obrigado a carregar Jesus e pegar a cruz quando Jesus não dava mais conta. É mais do que um homem de Cirene, é as mãos do Pai que coloca de pé quando a gente chega no limite, que nos faz dar passos quando a gente não dá conta mais, que nos faz caminhar mesmo que a gente não tenha mais força, mesmo que a gente não consegue ver um caminho. É as mãos do Pai que providencia na realidade do nosso dia, nas circunstâncias comuns do dia a dia, seja com pessoas, seja com situações, a providência santíssima para me fazer caminhar quando eu não dou mais conta. É a mesma palavra que fala: os anjos vieram para confortá-lo. E surgirá Miguel no fim dos tempos, o auxílio de Deus, nos ensina Daniel. E eu enviarei os meus anjos que virão diante de mim com poder e glória, e vão marcar todos os meus eleitos, estarão comigo. Sinal do sobrenatural da ação de Deus, que se manifesta diante das dificuldades, que se manifesta assim diante dos desafios, que se manifesta assim diante dos limites. Mas eu preciso confiar, eu preciso vigiar, eu preciso rezar, eu preciso me colocar na presença de Deus. E quando eu faço isso, eu vou fazer experiência de que todas as coisas serão de novo colocadas nas mãos de Deus. Mesmo que a coisa está difícil, eu não vou desistir. Mesmo que as coisas não estejam do modo como eu quero, eu não vou desistir. Quando a gente enfrenta uma grande tribulação, uma grande dificuldade, qual que é a primeira tentação que enfrentamos no nosso coração? Desiste. Sai desse casamento, sai desse trabalho, joga tudo para cima, não volta mais, não procura mais, sai, para. A primeira tentação que o demônio suspira numa alma é desistir quando as dificuldades, quando chegamos num limite. Mas Jesus ensina: mesmo com essa cruz pesada eu vou, mesmo diante do meu limite, eu não dou conta, alguém me sustenta pelo amor, me levanta pelo amor de Deus e caminha comigo, mas eu vou, mesmo arrastando eu vou, mesmo ferido eu vou, mesmo decepcionado eu vou, mesmo que eu tenha perdido tudo ao meu redor eu vou. Jó, mesmo com esse diagnóstico eu vou, mesmo que as coisas estão desfavoráveis, o sol não brilhará mais, a lua perderá o seu brilho, os astros do céu cairão e as forças serão abaladas, mas quando eu confio, vigio e persevero, o Senhor virá com poder e glória, e todos verão do Oriente, do Ocidente, o poder de Deus. Eu vou fazer a experiência de ver o poder de Deus agindo nas situações de impossível, quando eu confiar e caminhar e não parar diante das dificuldades da vida. Cristão não para, cristão persiste, mesmo nas dificuldades, nas contrariedades, nas perdas, no sofrimento. Eu não posso desistir, eu não posso jogar tudo para cima. Se eu sou cristão, eu fiz um caminho no Senhor para resistir e persistir até o fim. E todas as vezes que vier a tentação, desiste, para, não vai, Deus te abandonou, não tem mais jeito, você chegou no fim. Precisamos fazer aquilo que Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Eu enxergo além da dor, eu enxergo além do sofrimento, eu enxergo além da perda, além das dificuldades.
E eu não preciso de um sol exterior brilhar diante de mim, mesmo que a vida faça o sol se apagar. Ele é o sol da minha vida, e aquele que o tem como sol, não importa a escuridão, Ele o guia mesmo na escuridão da noite. Ele é a luz. Eu sou a luz da vida. Aquele que me segue jamais andará. Pode apagar todas as luzes ao meu redor. Não precisamos das luzes exteriores de ninguém, nem de nada. A única luz que eu preciso é o Senhor, é Jesus Cristo. Se Ele é a luz, o sol brilhará 7 vezes mais, e a lua nunca mais perderá o seu brilho. Tem uma outra passagem que o profeta nos fala isso. O sol que está diante de ti brilhará 7 vezes mais, e a lua nunca perderá o seu brilho. Quando o Senhor é o Senhor, com poder e glória na nossa vida. Que o Senhor nos ensine a compreender essa palavra que nos fala como resistir aos dias das grandes tribulações, como resistir diante dos dias maus. E cada pessoa que resiste diante das dificuldades, ele está anunciando o poder e a glória de Deus. Cada pessoa que persiste e não para, mesmo quando tudo está contrário, ele está anunciando a vida do Senhor, e ele está adiantando a vinda do Senhor, porque ele manifesta na sua vida, em cada situação de sofrimento e perseverança, ele está anunciando: Maranatá, vem Senhor Jesus. Com a sua vida, com a sua história, com as realidades que vive. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que possamos manifestar o poder e a glória de Deus diante do mundo que nós estamos, mesmo diante das dificuldades. Eu não desisto, eu não paro, eu anuncio com a minha vida o poder e a autoridade de Deus. Todos os olhos do Oriente, do Ocidente, verão de um extremo ao outro o Senhor vir com grande poder, com grande glória. Você quer ver Deus com poder e glória na sua vida? Não desista diante das dificuldades e diante das grandes tribulações. Pode o sofrimento vir nos visitar num dia, logo no outro dia a alegria do Senhor é a nossa companhia. Eu não desisto.